Aí, cara, fui num campeonato super difícil, fiquei em segundo lugar. E eu não queria ir para Porto Rico na semana seguinte. Eu queria classificar, queria passear em Manhattan, já tinha pego um hotel, já tinha combinado com os meus amigos. Inclusive o hotel era não reembolsável. A Carol ficou doida comigo, porque eu peguei um hotel lá e perdi. Cara, conta essa história da Carol, foi muito boa. Ela chegou para mim e falou: Edu, tu não quer ir para Nova York já com plano B, de quem sabe ir a Porto Rico? Aí eu falei assim: não, eu tô indo para Nova York conquistar a vaga pro Mr. Olímpia. Chegou lá, fiquei em segundo, ela ficou enfurecida, só que olha só, a minha condição física... Avança até o confronto, por favor. Eu achei a minha condição física muito boa, as pernas muito boa, cintura muito boa. Claro que eu estava voltando de 2 anos parado, de várias cirurgias, eu ainda tinha alguns pontos deficientes para melhorar, eu sabia disso. Então eu fui pedir um feedback no sentido de assim, eu queria um norte para saber o que eu poderia trabalhar pensando já no Mr. Olímpia, que era 16 ou 17 semanas depois disso. Então não foi no sentido assim, eu não falei em nenhum momento pro árbitro por que eu não venci. Eu falei o que eu poderia melhorar, porque eu já estava pensando na preparação. Então quando eu voltei pro Brasil, já comecei a trabalhar alguns pontos que eu achava que eu poderia melhorar. Então o feedback não é um questionamento do resultado. Esse momento foi muito legal, porque eu comecei na ponta, eu estava extremamente agoniado. Ó. Só para vocês entenderem, ó, Eduardo Correia lá na ponta, a gente tá vendo? Ó, aí eles começaram a me botar. Ó. Quando você ficou na ponta, você ficou tenso? Não, eu já tinha falado, inclusive, pra Carol no quarto. Eu falei assim: olha, eu tô voltando, talvez eu fique na ponta. Eu tenho que manter a consciência tranquila, fazer as poses muito bem feitas, porque eu vou ter que conquistar vaga por vaga. E me botaram na ponta, automaticamente já me jogaram uma colocação pra frente, mas ainda me separavam do Ascanani mais um atleta. Na última pose, no mais musculoso, me botaram no centro do palco, né? Então, eu fiquei um pouco frustrado porque não me colocaram no peito de lado, duplo bíceps de costas. Que são suas melhores poses. Eles deixaram um atleta entre eu e o Ascanani nas minhas melhores poses. Quando chegou na pose de mais musculoso, que o Ascanani... Que não é o seu ponto forte, e o Ascanani, em teoria, seja melhor, porque ele é mais baixo e tem mais muscularidade, então essa pose fica melhor para ele. Aí foi aí que me colocaram no lado dele. Ele estava numa condição, para mim, uma condição de 8 semanas pro show. Também acho. Aquela condição de 8 semanas. Ó, Ascanani, pra galera entender, é o que tá à esquerda do central e o Eduardo Correia à direita. Eu tava tão agoniado essa hora que eu tava quase passando por cima do rapaz ali para ir pro lado do Ascanani. Eu tava... É mesmo? Eu tava quase atropelando ele. Tipo, sai da frente, eu quero ir pro meio, sabe? Tava quase passando por cima dele. Esse cara melhorou muito, eu esqueci. Olha esse duplo bíceps. Trava aí um minutinho, por favor, Juan. Olha a diferença do seu duplo bíceps de costa pro do Ascanani, cara. Meu Deus Se olhar do a céu. profundidade da lombar, profundidade dos cortes todos. Essa era uma pose que você tinha que estar do lado dele. Exatamente. Eu não daria segundo colocado pro Ascanani, eu daria segundo colocado para esse rapaz. Qual o nome desse rapaz de sunga dourada? Não lembro eu esqueci o nome dele. Ele tava muito bem também. Eu esqueci o nome dele. Eu sou amigo dele no Instagram. Ele melhorou muito esse ano, ele ganhou um show profissional. E ele tava bem de condição aí, viu, cara? Aqui, ó. O nome dele é Kerit Bajo. Isso. Ele venceu um campeonato... Ele vai competir na 212, né? Ele foi campeão agora, não sei se foi do Tampa. Ele teve uma evolução muito grande esse ano. Boa. Pode rodar, Juan. Ele foi campeão do Tampa Pro esse ano. Se classificou para o Olímpia. Eu achei o nível alto dessa competição por ser um campeonato, né, do circuito, não é? O Ascanani já estava classificado. Estava classificado? Já estava classificado para o Olímpia, porque ele tinha ficado em segundo no Olímpia. Não tinha necessidade nenhuma de ele estar ali. E aí, infelizmente, eu fiquei em segundo. Eu fiquei muito chateado. A minha chateação é porque eu não queria ir para Porto Rico. Eu sabia que eu ia ter mais uma semana, eu ia ter que mudar toda a logística. Você tinha feito planos com a sua esposa. Os hotéis em Porto Rico são resorts, é uma cidade turística de praia, então não é fácil conseguir vaga nos hotéis. São hotéis que não tem cozinha, então eu ia ter que preparar todas as comidas em Nova York e viajar com todas elas prontas. Cara, assim, ia ter que tirar a tinta, ia ter que pintar de novo. Então, assim, a Carol foi comigo. Era mais uma semana ou 2? Uma. Uma semana. Que pra mim é mais difícil do que se fosse 2, tá? Porque o rebote, eu fico muito desidratado. A pesagem desse campeonato aí foi na manhã da prévia.
A gente pesou às na 9. manhã da prévia? A gente pesou às 9 e competiu às 11 da manhã. Tá? Que? Fazia 2 horas que eu tinha pesado. Eu fiz 2 refeições de carbo só. Mas você chegou a tomar água, alguma coisa assim, ou não fez nada? Não, muito pouco. Então eu tava... Aí você tá muito longe do que você poderia estar a nível de volume. Tava muito flat, mas assim, eu tava com uma cintura bem controlada, mas eu entrei melhor no show da final à noite. Porque aí você já tinha mais carboidrato no corpo, né? Isso. E aí é difícil, assim, a logística é bem complicada, porque eu já tenho dificuldade com a balança, né? E ainda mais se pesar horas antes da... Aí agora, ó. Aí me botaram no meio, ó. Aí pronto, aí eu já me senti em casa. É aqui que eu tô acostumado a ficar. É aqui que eu tô acostumado a ficar. Eu não tomei conhecimento de quantos atletas tinham na categoria. Depois que eu fui descobrir que tinham praticamente, acho que 30 e poucos atletas. Nossa, 30 e poucos? Eu não tomei conhecimento de quantos atletas tinham. Cara, eu simplesmente fiquei assim, ó, olho de águia. Tipo assim, eu fiz um trabalho de acompanhamento psicológico para essa competição. Por conta do tempo que eu fiquei afastado, eu perdi muito a minha confiança, né, das cirurgias, tudo. Então, assim, aquela confiança, autoestima, ela foi muito abalada. Eu fiz um trabalho psicológico muito bom para esse meu retorno em 2019. Você usou psicólogo? Usei um psicólogo. Você recomenda isso para atletas? Recomendo. Eu peguei um super psicólogo chamado Luiz Fernando Garcia. Inclusive, ele foi coach do Paulo Musi durante muito tempo. Um grande amigo em comum da gente. E ele fez um trabalho sensacional. Ele está acostumado a trabalhar com performance de grandes empresários. Então, é um coach mais voltado para performance mesmo, sabe? Então eu fiz um trabalho incrível porque ele fez uma pergunta para mim assim no primeiro dia, falou assim: tu vai competir no New York Pro. Que colocação tu se vê hoje competindo no New York Pro? Eu falei, eu me vejo em 15º, que é onde normalmente o atleta não pontua mais. E ao longo das sessões, né, teve um momento que ele perguntou em que colocação que tu se vê. Aí teve um momento que eu falei assim, eu me vejo entre os 10 primeiros. Eu já vi o físico mudando e esse trabalho mental foi acontecendo à medida que o meu físico foi transformando também ao longo das semanas. Aí teve um momento da preparação das sessões que ele falou assim, que lugar tu se vê agora? Eu falei, eu me vejo em 5º. Eu lembro que na última sessão ele perguntou, que lugar tu se vê agora? Eu falei assim, eu vou ganhar esse show de certeza absoluta. Ninguém vai tirar isso de mim. E aí tem eu subindo no palco, inclusive tem o filme que todo mundo me pergunta lá, que é Machine 2, tem uma subida eu no palco, fazer assim, ó, esse campeonato é meu, eu vou ganhar, eu vim aqui pra isso. Tipo assim, eu tava no meu mundo, cara. Tipo assim, no meu mundo. Eu não tomei conhecimento do que aconteceu. Isso é muito legal, cara. É um trabalho... Isso não é arrogância, isso é confiança. É uma confiança, cara. E pode ver que no palco eu não tive nenhuma atitude arrogante. Era uma atitude de confiança, uma atitude tipo, eu tô aqui, eu vou vencer, sabe? Isso é muito legal. E os árbitros gostam? Gostam, o público gosta. E depois tu vê e tu gosta também.